Gurizada, o negócio é o seguinte, uma quarta-feira importante para o Internacional dentro e fora de campo. Dentro de campo, busca fora de casa contra o Goiás uma vitória para encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, porque hoje pode ser definida a contratação do zagueiro Bruno Mendes. E neste vídeo a gente analisa também os negócios do Internacional. O meu vídeo tem a força da Marquespan. Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Grenal, maior fabricante de pão francês do Brasil. 9 milhões do pão que a gente conhece aqui no estado como pão cacetinho, fabricados por dia. Marquespan que está, por exemplo, na camisa do Internacional como patrocinadora oficial, uma empresa que investe no esporte, investe no Inter, no Grêmio e também no futebol feminino da dupla Grenal. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala do Inter dentro de campo, buscando 3 pontos fora de casa e dos negócios colorados. Não é surpresa para quem acompanha o canal do Menegas. Aliás, reforço o convite, inscrição de todo mundo aqui no canal, valendo aí o like, sininho para ativar as notificações. Todos bem-vindos também nos comentários. Meu Instagram aqui nesse cantinho, ó. Meneghete Jornalista, todo mundo lá para me acompanhar. Vamos estreitar esse nosso relacionamento. Não é surpresa para quem me acompanha aqui no meu canal do YouTube que o Internacional nesta semana faria uma nova tentativa, uma última proposta com o objetivo da contratação de Bruno Mendes, que tem o valor estipulado em 6 milhões de dólares pelo Corinthians pela compra de 50% do vínculo do jogador. Um valor alto para um zagueiro, ainda que para um zagueiro que tenha tão bem se integrado ao Internacional e tenha dado uma resposta muito satisfatória dentro de campo. O Inter fez uma primeira proposta de 3 milhões de dólares por 35% do vínculo do jogador, mas com pagamento em 24 meses. O Corinthians rechaçou, mas o Corinthians também começou a demonstrar nesses últimos dias, eu também fiz vídeo sobre isso aqui no meu canal, que o Bruno Mendes estava muito bem adaptado no Internacional e que faltariam alguns detalhes para um acerto. Pois o Inter, como eu havia anunciado, fez essa proposta, algo de subir um pouquinho. A informação que eu tenho é que o Inter chegaria a 4 milhões de dólares, talvez um pouquinho mais, algo em torno de 20 milhões de reais, e estaria disposto a reduzir um pouco este parcelamento. O Corinthians apresentou uma contraproposta, a bola está com o Internacional, e é bem provável que nas próximas horas tenhamos o desfecho desta negociação. Estou imaginando o Inter comprando entre 40% e 50% do passe do Bruno Mendes por algo em torno de 4 milhões de dólares, 20 de reais, 22 milhões de reais, 4,5 de dólares. O Corinthians fez a contraproposta e a bola está com o Internacional. Por que o Internacional quer tanto o Bruno Mendes, além da sua qualidade como zagueiro? Jogador jovem, 22 anos, mas também porque ele tem se demonstrado no vestiário um intransigente diante do mau resultado. Um jogador que não é conformado com o adverso e que acaba com isso numa liderança razoavelmente silenciosa, contagiando os demais companheiros de vestiário. Por isso o Internacional quer tanto o Bruno Mendes. E é bem provável que talvez ainda nesta quarta-feira ou no máximo até sexta, o Internacional consiga anunciar a contratação de Bruno Mendes em definitivo como seu zagueiro. Rodrigo Dourado, informei aqui ontem no meu canal, vendido para o São Luís do México, um valor baixo na minha opinião, 500 mil dólares, 2 milhões e 500 mil reais. Rodrigo Dourado que completa na próxima semana 28 anos. Detalhe, JB informou, o Inter fica ainda com 30% do vínculo do jogador. Vai que o jogador dê muito certo no São Luís do México, seja vendido ou para um clube maior do próprio país mexicano ou para um outro futebol, China, leste europeu ou para os Estados Unidos. Ele ainda tem um mercado, é pequeno, mas ainda tem um mercado. O Inter embolsa 30% do valor desta venda. O Internacional está com isso também tentando aliviar a sua folha de pagamento. O Inter está tirando o Rodrigo Dourado, algo em torno de 400 mil reais por mês. O Wesley Moraes também está de saída, 500 mil reais. Por que este movimento que não vai ficar apenas nesses dois jogadores? Outros jogadores também deverão deixar o clube nesta janela de transferências. Não se surpreendam se Edenilson
for envolvido em alguma negociação. Não seria surpresa se Edenilson for envolvido, porque o Internacional está muito próximo, e esta informação também é do João Batista Filho, meu colega de Donos da Bola, aquele debate de segunda a sexta-feira ao 12h30 na Band TV, 12h30 até 1h30, e também com live no YouTube, porque o Inter está muito próximo de anunciar Arangues na próxima janela, o jogador está negociando a sua saída do alemão Bayer Leverkusen, quer voltar para ficar mais próximo do Chile, jogar na América do Sul, e o Internacional é um clube onde ele se ambientou, se deu muito bem, por isso não me surpreenderia se Edenilson for envolvido em alguma negociação, porque Arangues pode desembarcar nesta janela. A questão de Yuri Alberto, o Inter segue tratando com o empresário do jogador, depende ou de uma sensibilidade que Yuri Alberto consiga junto ao Zenit, ou de uma nova normativa da FIFA. Eu informei isso nesta semana, na segunda-feira à tarde. O Inter espera que a FIFA possa deliberar em função do conflito Rússia-Ucrânia, para que os jogadores que não se sentirem à vontade, confortáveis, tranquilos para jogar na Rússia, possam então negociar para ficar no seu país de origem. E aí, no caso, o endereço Yuri Alberto seria o Internacional. É o sonho do presidente Alessandro Barcelos. Hoje, 8h30 da noite, em Goiânia contra o Goiás, o Internacional tem uma sequência que ele imagina possa lhe aproximar dos líderes. Eu fiz uma projeção aqui de Inter, Botafogo, Inter, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras tem 22, Corinthians 21, São Paulo 18, Inter também 18, é o quarto colocado nos critérios. Dificilmente o Internacional nesses 3 próximos jogos, Goiás hoje fora de casa, Botafogo no próximo domingo no Beira-Rio, e depois na sexta-feira, 24 de junho, o Curitiba também no Beira-Rio em Porto Alegre, o Inter consiga chegar à liderança. É muito difícil pela combinação. Na minha projeção, em que o Internacional, por exemplo, poderia chegar aí fazendo 7 pontos nesses jogos a 25 pontos, pode até fazer 9. O time do Mano está em progressão. O Palmeiras acho que também faz 7, chegaria a 29, ainda que tenha na sequência um clássico com o São Paulo. O Corinthians deve fazer pelo menos 5 pontos, chegaria aí a 26. E o São Paulo também 5 pontos, chegaria a 23. Nesta rodada, por exemplo, o Inter joga fora de casa com o Goiás. O São Paulo tem o Botafogo no Rio de Janeiro. O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense, deve confirmar 3 pontos. E o Corinthians vai a Curitiba encarar o Atlético Paranaense. Depois, no final de semana, o Inter recebe o Botafogo no Beira-Rio. Na segunda-feira tem clássico São Paulo e Palmeiras. E o Corinthians recebe o Goiás em São Paulo. Fechando a rodada, esses 3 jogos de rodadas, Inter e Curitiba no Beira-Rio. Corinthians tem o clássico com o Santos. O São Paulo recebe o Juventude, que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento, e o Palmeiras vai a Florianópolis encarar o Avaí. Ou seja, os adversários desse G4 do Internacional têm jogos também com facilidade para pontuar, ainda que o Corinthians tenha um clássico com o Santos e o Palmeiras tenha um clássico com o São Paulo. Mas o Internacional está lutando para ter uma boa pontuação, ficar no G4 e, quem sabe, subir 1 ou 2 posições. A liderança não é impossível, mas é bastante improvável. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações do sininho, meu Instagram, todo mundo lá, Meneghete Jornalista, bastidores dos donos da bola, bastidores da minha produção de conteúdo e, é claro, muita informação também. O vídeo é em nome da Marquespan, patrocinadora oficial, não só do Internacional, mas também do Grêmio. Tá aqui, ó, no número, na camisa do Internacional, a maior fabricante de pão francês do Brasil, Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Granal. Chega na tua padaria, na tua mercearia, no teu supermercado que tu compra aquele pãozinho, cacetinho e pergunta: ei, esse pão aqui é da Marquespan? Tem que ser Marquespan, gurizada. Feitoria, vai um abraço.